Depois que eu terminar a aula, eu vou conversar com vocês, tá? Com os alunos novos. Quem entrou depois que eu já tinha a atividade. Tá bom? Então, depois que eu terminar a aula, daí a gente fica para conversar. Beleza? Combinado? Então, e quem tiver alguma dúvida também quiser tirar, no final eu vou tirar a dúvida de vocês. Eu mandei para o João um documento no Word com as datas das atividades avaliativas deste bimestre. Todo mundo viu? Todo mundo recebeu? Tarcísio e Alexandre, vocês que estão aí, viram? Faz um positivo para mim. Alexandre, viu? Sim, professora. Professora, eu não abri o documento. Não. Está lá no grupo, mas é tanta coisa no grupo assim que passou batido. Ah, então tá. Então pega lá depois, Alexandre, porque tá as datas das atividades, tá? É que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Que daí eu já mostro aqui para vocês o que eu mandei. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu achar aqui para eu mandar. Calendário. Ai, não é o calendário. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se chegou aqui no e-mail. Porque senão eu não consigo abrir. Professor, e a atividade 2 não está aberta ainda, né? Ela vai abrir hoje. Ah, tá já, obrigado. Aqui abriu. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pessoal, ó, então é esse aqui que eu coloquei, tá? Então, eu já adicionei as duas atividades, porque na semana de prova a gente não tem aula, tá? Então, a gente já fez a primeira atividade, aí depois eu quero conversar com quem não estava matriculado ainda, quando foi aberta a primeira atividade. Então, a primeira atividade, ela abre hoje e ela fecha dia 21/4, às 23h55, tá? A terceira atividade abre no dia seguinte, no dia 22, e fecha no dia 28, tá? Então, na semana de prova, a gente não vai ter aula, tá? Que vocês não têm prova agora no primeiro bimestre, mas a semana de prova vai ser do dia 22 ao dia 28, tá? No dia 22, que começam as provas, eu vou fechar todas as semanas de aula, tá? No dia 22, eu vou fechar lá todas as semanas, aqueles exercícios que eu deixei para vocês. Então, se tiver alguma atividade daquelas atividades semanais sem fazer, e que se der ainda para fazer, porque tem umas que fecham por semana, façam, porque no dia 22 eu vou fechar todas as atividades do bimestre. Por quê? Porque eu tenho que começar a corrigir todas, tá? E daí, quando terminam as provas, eu já tenho que estar com as notas lançadas de vocês, ok? Então,
Quem deixou de fazer alguma atividade, olha lá, daquelas atividades semanais. Lembram que toda semana tem uma atividade semanal e tem mais 3 atividades avaliativas, tá? As atividades avaliativas valem 2 pontos cada uma. E essas atividades semanais valem 40 pontos. Então, por isso que vocês têm que fazer as duas, tá? As duas, assim, dos 2 tipos, ok? Se atentem para não perder os prazos dessas 2 atividades. Por quê? Porque vai estar muito em cima do período de eu lançar nota. Então, eu não vou ter como reabrir para vocês ou mandar recado para o João, avisando que quase ninguém fez, para vocês entrarem lá para fazer igual eu fiz da primeira atividade, tá? Que acho que nem metade da turma não tinha feito. Então, se atentem a isso, tá bom? Para não perderem as datas, ok? Alguém tem alguma dúvida disso aqui? Eu acho que eu não consigo mandar aqui no chat, né? Não dá para mandar documento aqui pelo chat. Senão eu mandava aqui também. O João acabou de mandar no grupo de novo, professor. Ah, ele mandou? Ah, então tá bom. Então, obrigada, Tarcísio. Tá? Então, se atentem. Vocês têm as atividades semanais e tem essas atividades avaliativas. Não percam o prazo, tá? Então, a hora que eu terminar a aula, eu vou conversar com quem fez a matrícula depois que eu já tinha passado a atividade. Mas é só com quem entrou depois, tá? Ah, mas ela não consegue ver. Eu vejo, no sistema aparece para mim quando que o aluno está matriculado, tá? Eles colocam lá para mim a data de entrada do aluno. Então, também não adianta querer enganar a professora, né? Ainda mais a professora de ética que está ensinando a fazer as coisas certas, né, gente? Por favor, tá? Então, quem entrou depois, que eu já tinha encerrado, eu vou conversar com vocês no final da aula, ok? Então, não percam esses prazos, tá bom? Deixa eu ver aqui o AVA de vocês. Permitir. Ah, depois eu vejo ali o AVA para ver se já abriu. Então, tá. Então, ninguém quer perguntar nada das atividades? Tudo certo? Todo mundo conseguiu entender? Professora, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, porque eu fiz atividade, enviei tudo certinho, e depois apareceu para mim que eu não havia feito ainda. Você consegue depois verificar, por gentileza? Acho que consigo, Nicole. Qual atividade? Avaliativa. A avaliativa? Isso, Tá bom. eu fiz. Aí só aparecia um íconezinho que foi enviada, tal, mas eu fiz faz bastante tempo. Aí depois, acho que anteontem, eu fui olhar e aparecia que não tinha sido enviada, aí eu enviei novamente. Você que me mandou mensagem, Nicole? Não. Não? Ah, não, foi eu, professora. Isso aconteceu Foi você. comigo também. Então, da Vitória, foi a Vitória, né? Isso. Da Vitória eu vi, o nome estava lá. Ah, o site da faculdade não quer abrir, gente. Acho que é muita aba aberta. Mas depois eu olho, Nicole. E daí qualquer coisa você me manda uma mensagem depois. Então vamos lá, vamos terminar o conteúdo da semana passada para a gente começar o conteúdo desta semana. Semana passada, então, a gente começou a falar ali do estágio profissional, né? Falamos ali da possibilidade do estagiário, né? Dos requisitos que tem que cumprir lá do artigo 8º, tá? De como é que ele pode estar trabalhando, tá? Falamos aqui desses artigos. E começamos a falar do mandato da procuração, né? Que é um instrumento do mandato, e a gente ficou de falar aqui de renúncia e revogação. A gente falou ali da procuração para foro geral e da procuração para poderes especiais, e falei para vocês da
procuração apo de acta também, né? Que é aquela que é feita nos próprios autos pelo escrivão. Aqui da renúncia e da revogação, gente, eu quero que vocês se atentem muito a isso, porque a OAB adora fazer pegadinha colocando um como o outro, tá? Então, precisa ficar muito atento a isso aqui, tá? A renúncia, para quem estiver anotando aí, é o ato de vontade do próprio advogado em dar fim à relação profissional. Então, é quando o advogado quer sair do processo, ele renuncia, tá? Então, quando o advogado quer sair do processo, ele renuncia, tá? Agora, quando é vontade do cliente, o encerramento do contrato, é revogação, tá? Então, renúncia é quando o advogado quer sair do processo. E revogação é quando o cliente quer que o advogado saia do processo, tá? Isso tá lá no artigo 16 e no 17 do Código de Ética, ok? E isso tem consequências. Então, vamos lá. Para renúncia, tá? É a que o advogado deseja sair do processo. Então, ele quer sair do processo, o que ele tem que fazer? Ele tem que proceder à intimação do cliente por carta AR e juntar no processo, tá? E depois dessa juntada, ele ainda responde por 10 dias, tá? No processo. Depois que ele juntar o AR lá, ele ainda responde por 10 dias. Ele não precisa do consentimento do cliente para renunciar, ok? Professora, posso pegar a assinatura do cliente sem precisar juntar R? Pode também, tá? Eu, normalmente, quando eu vou renunciar a um processo, eu faço uma carta de renúncia, peço para o cliente assinar, datar, e daí eu junto no processo. E daí no processo eu peço para estar me retirando lá como procurador daquele processo, tá? Então, a renúncia é ato de vontade do advogado. E ele tem que proceder como para fazer essa renúncia? Ele tem que fazer uma carta por AR, juntar essa carta no processo e aguardar ainda 10 dias, tá? Ele ainda tem que aguardar 10 dias, porque se tiver algum prazo aberto, ou alguma intimação, ele vai ter que cumprir, tá? Então, por isso que fica ainda esses 10 dias, que é o prazo ali para o cliente arrumar um outro advogado e colocar ali no processo, ok? Então, renúncia é do advogado e ele tem que juntar ali a notificação no processo que ele já avisou o cliente. E ainda assim, ele fica 10 dias ainda ali no processo, ok? Agora, a revogação é o encerramento do contrato por vontade do cliente, tá? Mas mesmo que ele revogue essa procuração, ele ainda vai ter que pagar honorários daquele período que o advogado trabalhou ali para ele no processo, tá? Então, o ideal é que ele acerte os honorários com aquele advogado, faça lá um documento que ele está pagando os honorários e daí coloque outro advogado no processo, ok? Esse colocar outro advogado no processo, a gente tem duas possibilidades. Colocar uma procuração nova, né? Ou colocar um subestabelecimento sem reserva de poderes, tá? Então, quando eu coloco um subestabelecimento sem reserva, é porque eu tiro todos os meus poderes, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês que a gente tem 2 tipos de subestabelecimento, com reserva de poderes e sem reserva de poderes.
O sem reserva de poder está previsto lá no artigo 26, parágrafo 1º do Código de Ética, e neste subestabelecimento ele transfere todos os poderes a ele conferido na procuração, não atuando mais no processo, tá? Então, este é o sem reserva de poderes. Então, ele fica sem poder, ele passa todo o poder para o advogado que ele está subestabelecendo, ok? Agora, no subestabelecimento com reserva de poderes, ele transfere os poderes a ele conferido, tá? E os dois ficam no processo, tá? Então, o com reserva é quando eu quero colocar mais alguém para estar atuando comigo naquele processo. O sem reservas é quando eu quero sair do processo. Então, houve lá renúncia ou revogação, o advogado tem a possibilidade de estar colocando um subestabelecimento aí, tá? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Isso aqui, gente, é decorado mesmo, tá? Não tem muito o que eu falar, não. O ideal é que vocês escrevam aí no caderno, ou não sei na onde vocês escrevem, tem no material também que está lá no AVA, mas escreve lá, renúncia é do advogado, revogação é do cliente, subestabelecimento sem reserva, ele fica sem poder, ele sai do processo, subestabelecimento com reserva, os dois atuam no processo, ok? O ideal é que vocês escrevam mesmo isso para decorar aquilo ali, porque a OAB adora fazer pegadinha disso em questão, tá? Colocar revogação e colocar ali como se fosse uma renúncia, ou colocar renúncia como se fosse revogação, tá bom? Até aqui, alguma pergunta? Alguém não entendeu alguma coisa? Professora, com licença. Revogação é quando o cliente quer que o advogado saia do processo, é isso? Isso. Ah, tá, ok. E renúncia é quando o advogado quer sair do processo. Quando pensa, renúncia, quem que pode renunciar? Eu renuncio, tá? Eu, advogado, renuncio. Revoga é que eu tiro os poderes do advogado. Anota, se tiver um caderno, anota no caderno, Tarcísio. E o resto do pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Gente, se não quiser abrir o microfone, pode mandar pergunta no chat, tá? Se não entendeu, pode falar, prof, não entendi, explica de novo. Eu fico preocupada, porque ninguém pergunta nada. Tá de boa, professora. Tá de boa, Vitória? Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos continuar. Depois eu coloquei aqui um modelo de procuração da internet, mas ficou meio ruim. Depois, qualquer coisa, vocês podem abrir os slides que estão lá no AVA, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Ou abrir uma procuração aí na internet, se quiserem saber como é que é, tá? Essa daqui é uma procuração adjudícia. Aí aqui eu coloquei requisito para a inscrição no quadro de estagiários. E depois aqui coloquei questão. Então, vamos lá, vamos resolver essa daqui para depois a gente ir para a próxima aula. Aí vocês respondem e a gente já muda. Nos termos das normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, o estágio profissional de advocacia é requisito para inscrição no quadro de estagiários da OAB, sendo correto afirmar: é ministrado pela seccional da OAB sem intervenção de entidade de ensino superior. B, pode ser ofertado por instituição de ensino superior em convênio com a OAB. Deve ter carga horária mínima de 360 horas distribuídas em 2 anos de atividade. Pode ocorrer a complementação da carga horária em escritórios sem credenciamento junto à OAB
E aí, gente, qual que vocês marcariam certa nessa daqui? E aí? Qual que vocês mandariam, gente? Abre aí o microfone para mim. Eu colocaria a B, professora, mas eu estou em dúvida, hein? É a Professora, B. eu acho que deve ser a B. Qual? Qual que você A letra falou? B. B de bola? Gente, então essa daqui é a B de bola, tá? Se vocês depois quiserem dar uma olhada, tá lá no artigo 27, parágrafo 1º do regulamento, ok? Depois vocês podem buscar lá a resposta. Vamos para a próxima aqui. Crésio é procurado por cliente que já possui advogado constituído nos autos. Prontamente recusa a atuação até que seu cliente apresente a quitação dos honorários acordados e proceda à revogação dos poderes que foram conferidos para o exercício do mandato. Após cumprida essas formalidades, comprovadas documentalmente, Crésio apresenta sua procuração nos autos e requer o prosseguimento do processo. À luz das normas aplicáveis, é correto afirmar que a revogação do mandato exime o cliente de pagamento de honorários? Exime, gente? Permite o ingresso do advogado no processo, mesmo que atuando o outro sem a sua ciência? A verba de sucumbência deixa de ser devida após a revogação do mandato pelo cliente? O advogado deve, antes de assumir o mandato, procurar a ciência e a autorização do seu antecessor. E aí? Acredito que é a letra D, professor. D de dado. É essa mesmo, tá? É a D de dado. Então, tem que ter a ciência ali para ele estar podendo juntar a nova procuração, ok? Então, vocês estão vendo como é que isso é cobrado em prova da OAB, tá? Essas duas questões são questões da prova da OAB. Quando vocês estiverem fazendo lá a prova da OAB, vocês vão lembrar de mim. E se Deus quiser, todo mundo vai gabaritar as 8 questões de ética. Amém. E ainda vamos lembrar. Que você falava assim, cadê as dúvidas? Não, mas vocês vão lembrar até da minha voz ardida falando. Revogação! Renúncia! Tá? Vocês vão lembrar sim, ok? Então, a gente terminou aqueles slides ali da aula 4 e a gente vai começar aqui o da aula 5, que é o dessa semana, tá? Então, tem atividade de hoje, da semana de hoje, e tem atividade também valendo nota, ok? Não esqueçam, tem 2 atividades. Semana que vem, é que dia nas aulas? Hoje é 16, semana que vem, então, a gente não tem aula, não esqueçam, tá? Eu falei até para vocês semana passada que o Sancel falou que a gente podia dar aula, mas eu não vou dar, porque vocês vão estar com 2 atividades avaliativas aí para estar fazendo, né? Então, eu não vou dar aula, vou deixar para vocês colocarem tudo em dia, tá? Beleza? O Antônio mandou ali D também. Então, vamos lá para o próximo conteúdo. Acho que teve algum aluno que levantou a mão aí, professor. Tem? Para mim não está aparecendo. Alguém quer falar? Eu. Obrigada. Diga. Na verdade, é a critério de dúvida. Um advogado, ele está defendendo uma causa e ele decide por não continuar, por abandonar aquela causa. Ele Renunciar. renunciar. Ele sofre alguma sanção? Não. Não, mas ele tem que fazer daquela forma ali que foi feita. Que eu expliquei. Uhum. Ele tem que notificar o cliente, né? Aí tem que ver se, por exemplo, no contrato estava que você, por exemplo, está em primeira instância e o valor que ele te pagou era para você acompanhar o processo até em segunda instância.
Então, pode ser que você tenha que devolver algum valor, mas daí vai depender da contratação. Mas você pode sair do processo a qualquer momento. Daí só vai ter que ver essa questão do pagamento. A minha dúvida era exatamente isso, que eu não sei como que funciona, assim, nada. Se a pessoa paga antes, se a pessoa paga depois, como que é feito, e se daí ele ia ter Varia, alguma Karen, multa. varia bastante. Não, vocês podem estabelecer, mas tem que ver daí o que é colocado no contrato. Eu tenho cliente, por exemplo, ação de juizado, que é contrato de risco. Você não cobra nada ou cobra ali muito pouco para entrar com ação e depois só cobra honorários em cima do que ele ganhar, né? Tipo, vai entrar com uma ação de dano moral, aí pedindo, tipo, 10 mil, alguma coisa nesse sentido. Então, você recebe só os honorários no final. Agora, por exemplo, se for uma ação de família, de alimentos, não tem honorários para receber no final do processo, né? Por exemplo, está discutindo uma guarda, alguma coisa, então você cobra honorários para entrar com a ação ou para fazer a defesa. E daí é isso que eu falei, aí vai depender ali de quanto que você combinou e até quando você estaria atuando no processo. Isso é importante você colocar no contrato. Ainda sobre essa dúvida, a gente, né, como você exemplificou aí, tem os casos que têm valores e tem casos que não têm valores. No caso que não tem valores, eu não sei exatamente o que eu falei, eu não entendo nada de direito, eu caí bem assim de paraquedas. Quando acontece de você perder uma causa? É ação de risco que a gente fala. Ah, tá. Daí o Aí você não advogado, não ganha nada. Ah, sério? Ai, que dó. Só o trabalho. Só o trabalho. É o que a gente chama de ação de risco. É a ação de risco que a gente fala. Você corre o risco. Pode ser que você ganhe bastante, pode ser que você não ganhe nada. Por isso que a gente fala para cobrar pelo menos o papel, entendeu? Pelo menos 100, 200 reais aí para estar entrando com a ação. Mas tem bastante advogado que não cobra nada. Hoje em dia, eu cobro para entrar com esse tipo de ação, nem que seja aí 100 reais, quando é um cliente muito pobre, né? Então, eu cobro porque tem o risco, né? Tem o risco do tribunal não dar, do juiz não dar, do tribunal não dar, ou dá ali um valor de R$ 1.000 de indenização, e daí você vai cobrar aí 30%, né? 20%, você vai receber 100, 200 reais com um processo que você ficou aí 1 ano, 2 anos cuidando. Então, tem essa possibilidade também, viu, cara? Ai, que triste. E acontece, por exemplo, eu distribuí 2 ações, agora no começo do ano, de uma cliente, o juiz deu absolutamente nada, que era a ação que eu achava que ia dar mais, e a outra ele deu só a devolução do valor em dobro, que era acho que R$ 1.500, mandou devolver 3 mil, mas não deu nada de dano moral em nenhuma das duas, então é um risco. E essa cliente eu nem cobrei, porque é uma vizinha da minha mãe. Aí é difícil, né? Mas acontece, tá? Nunca advogarei para a vizinha da minha mãe, professor. Posso fazer mais uma pergunta aqui, com licença? Pode, claro, Tarcísio. Professor, em relação a honorários de serviço, por exemplo, mandato de segurança, tem um preço? A gente tem uma tabela da OAB. Vocês podem entrar depois lá no site da OAB Paraná e coloca lá na lupinha para procurar, ou no Google mesmo, tem uma tabela de honorários. Só que assim, Tarcísio, aquela tabela, ela é uma recomendação. Ela não é obrigatória, entendeu? Então, é ali uma média. Você pode cobrar mais, como você pode cobrar menos. Tá? Mas a gente tem uma tabelinha ali de vários tipos, e ela também não tem todos os casos ali especificados, né? Mas tem uma tabela ali que você pode se basear nela. Professora, uma última pergunta que me surgiu agora. Não precisa ser a última não, Karen, pode fazer bastante. Não, é que você ainda tem outra matéria para passar, né? Não tem problema, eu faço outra aula, não tem problema. O que me gerou uma curiosidade agora, tem ali, você entra, você pode ser que você não ganhe, você, né, fique ali no 0 a 0. No caso desses crimes, daí já vai para a parte penal, né,
igual o do Henry agora, que está muito falado. A gente sabe que vai ser muito difícil, quase impossível, eles conseguirem ali provar uma inocência. Então, a gente já sabe que vai perder. O advogado, ele não é contratado para ganhar ação, ele é contratado para fazer o serviço. Eu, pelo menos, eu nunca ofereço trabalho, e vocês aprendam isso, tá? Nunca ofereço um trabalho falando que é 100% de chance do cliente ganhar, porque cabeça de juiz e bunda de neném, a gente não sabe o que sai. Tá? Então, não façam isso, porque até se você fizer isso por uma mensagem, alguma coisa desse tipo, e depois o juiz não dá, o tribunal não reforma, ou teu cliente não tem dinheiro para pagar as custas para recorrer, quem vai entrar com uma ação contra você vai ser o cliente. Então, nesse caso do criminal, você oferece o serviço, você não oferece o ganho de causa. E não é nem só no criminal, tá? Qualquer ação, nunca ofereçam ganho de causa. Ofereçam a prestação do serviço. Porque eu, né, vendo muito essa notícia do Henry, eu fiquei na curiosidade, falei, caramba, o advogado vai lá, ele presta o serviço dele, só que tá muito difícil, e assim, acho que a maioria que entra já sabe que o caso e ele nem é réu confesso, né, tem processos até que a gente tem que o réu é confesso. Então, o que acontece? O advogado criminalista, gente, ele trabalha, não é para defender o crime do acusado, ele é pago para que o processo, todo o processo e a condenação seja uma condenação justa de acordo com o crime. É para isso que ele trabalha, tá? Lógico que se o réu for inocente, ele vai trabalhar ali na inocência do cliente. Mas a gente sabe de casos em que o réu é réu confesso. Então, você trabalha ali não para falar que aquilo lá não ocorreu, alguma coisa nesse sentido, mas que ocorra o devido processo legal. Você não está defendendo o crime. Você não vai lá falar, ele fez por conta disso, entendeu? Ele não está defendendo o crime do cliente, ele está defendendo o devido processo legal, que o processo funcione de acordo com o Código Penal e com o Código de Processo Penal. Então, por mais que a gente ache que a pessoa, né, vai ser condenada, o advogado, ele vai estar trabalhando ali para demonstrar para o juiz que ele tem atenuantes, que, por exemplo, aquele caso não foi de homicídio, foi lesão corporal seguida de morte. Então, porque vai fazer diferença na pena. É nisso que o advogado trabalha, e não em ganho de causa, tá? Aprendam isso. Professora, a atividade do advogado ela tem que ser considerada atividade meio, né? Não atividade fim. Porque eu já tive até embates com um advogado no fórum, que ele falava para mim que a atividade dele era fim. E eu falei assim, mas espera aí, se você está peticionando, você nem sabe o que sai da cabeça do juiz. Porque às vezes a gente peticiona ali de acordo com a lei. Comigo já aconteceu de eu peticionar, pegar enunciado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que aqueles enunciados são os próprios desembargadores que fazem, e chegar na hora o juiz decidir diferente e for para o tribunal, e o tribunal falar, agora a gente não entende mais assim. Entendi. Então acontece mesmo, tá? Mais alguém? Professora, diga. No caso, igual a Karen estava mencionando do Henry, lá, que é esse que está sendo bastante visado no momento. No caso, o advogado, ele já cobra algum honorário para entrar? Já. E, gente, advogado, para quem for trabalhar no penal, aprenda uma coisa, não peguem procuração sem receber. Porque se você solta a pessoa, nunca mais que você recebe. Ele muda de advogado, mas você não recebe, tá? Quando você for levar a procuração para ele assinar, já esteja com o dinheiro na conta. Porque senão, se você conseguir, por exemplo, um habeas corpus para ele, pode esquecer, o cara vai solto. Eu nem faço penal, tá? Nunca fiz nada de penal, mas o que eu escuto dos meus colegas é isso. Tem que receber antes.
Pode até parcelar alguma coisa desse tipo, né? Mas tem que receber ali pelo menos um pouco antes, porque senão não adianta. Ação de vara de família também. Vamos lá, então. Agora, essa aula, a gente vai começar a falar das prerrogativas do advogado. Gente, prerrogativas são direitos, tá? Para quem não sabe o que é a palavra prerrogativa, não está acostumado a usar, anota aí do lado. Direitos, tá? São os direitos que o advogado tem. Eles estão lá no artigo 6º e 7º do Estatuto. Eu vou ler aqui o artigo 6º para vocês, tá? Ó, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, então, entre advogado de autor, de réu, reclamante, reclamado, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se em consideração e respeito recíprocos. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, tá? Então, o advogado, ele tem ali as prerrogativas dele, tá? Ele tem os direitos dele. Eu não vou ler todos aqui para vocês, mas eu quero que depois vocês leiam, porque são 21 incisos, tá? Então, depois vocês peguem lá no artigo 7º, que ele tem 21 incisos, e leiam aqueles 21 incisos, que aqueles 21 incisos são todas as garantias que o advogado tem, tá? Então, ele tem garantia para o bom desempenho, né? Que para ele poder ali estar atuando de forma justa com o cliente dele, tá? Então, isso tem que ser garantido, ele tem que ter vista de processo, né? Então, se, por exemplo, tiver uma pessoa presa, né, um réu preso, você chega lá para ver o inquérito, e daí o servidor vira e fala assim, tá concluso com o delegado, tá com a autoridade policial. Não interessa, você tem direito de ter vista, isso é uma garantia, tá? Outra questão, não há hierarquia entre advogados, juízes e promotores. É lógico que quem decide o processo é o promotor, é o juiz, tá? Mas ele não pode fazer e desfazer dentro do processo ou destratar o advogado numa audiência só porque ele é juiz. E isso acontece, tá? Deixa eu até parar aqui o compartilhamento para eu contar para vocês. Teve uma vez que eu estava fazendo uma audiência trabalhista e eu pedi para a juíza para ouvir a parte. E ela falou que eu não ia ouvir, que ela não ia permitir que eu ouvisse. Que era caso de gravidez, entendeu? E estava lá que não tinha o que, na verdade, não tinha o que discutir, mas era minha tese de defesa e eu queria ouvir. E daí ela falou que não, eu falei, então eu quero que a senhora conste em ata que a senhora não está me permitindo ouvir. Aí ela falou que não ia constar na ata. Aí eu virei para ela e falei assim, então tá, então eu vou pedir para o chefe do cartório certificar, né? Aí a juíza virou para mim e falou assim, tudo bem, a Justiça do Trabalho está mesmo precisando de dinheiro, porque para certificar a gente paga, né, uma certidão para isso. Então, às vezes acontece dos juízes virem e querer dar um de superior na nossa cabeça, tá? Então, acontece isso, tá? Mas eles não são superiores. Então, quando o juiz fala alguma coisa que você não concorda dentro da audiência, ou o outro advogado da parte, ou o promotor, você pode virar e falar, excelência, pela ordem, e daí se explicar, né? Isso não faz parte do processo, a gente não está discutindo isso, está havendo uma inversão aqui, ali, dependendo do caso. Mas sempre tem que virar e falar, excelência, pela ordem, e daí se justificar, porque daí, quando você pede pela ordem, você está pedindo a palavra, tá?
mas acontece, mas juízes e promotores não são superiores a advogado. Não é porque você está defendendo um bandido que também o advogado da outra parte, né, ou o promotor, ou o juiz pode desfazer de você por conta disso, tá? Estão todos no mesmo nível, ok? Conseguiram entender aqui a questão da hierarquia? Quando existe a questão de, pela ordem, professora, a juíza tem o dever de ouvir o advogado ou ela pode também dizer que não? Tem o dever. Normal, o que pode acontecer é ela falar, doutora, só um minuto, né? Para a pessoa terminar ali o raciocínio dela. Mas normalmente, quando a gente fala pela ordem, o juiz já interrompe e a gente fala. Hoje em dia, muitas das audiências, eu faço muita trabalhista, as trabalhistas são gravadas, né? Então, se eu falar um pela ordem e ela não me der a palavra, aquilo ali vai estar gravado. Esse dia mesmo, essa situação que ela não deixou eu ouvir a testemunha, foi gravado. Então, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer tudo. Mas o que eu quero que vocês saibam, assim, a gente tem que tratar o outro advogado com respeito, a gente tem que tratar o juiz com respeito, o promotor com respeito, mas a gente também tem que ser tratado com respeito, tá? Quando for caso de tribunal, tipo TJ, Tribunal de Justiça, STJ e STF, aí vocês têm que tomar cuidado com a nomenclatura, tá? Então, juiz a gente chama de vossa, todos eles vocês podem chamar de vossa excelência, tá? Mas, por exemplo, num tribunal a gente chama de desembargadores, no TJ, por exemplo, se fosse o Tribunal de Justiça do Paraná, a gente chama de desembargadores, STJ e STF já são ministros, então a gente estaria chamando aí, né, pode chamar de ministro, nobre ministros, tá? Nobres juízes, eles adoram Vossa Excelência, tá? Eles adoram Vossa Excelência. Então, já vão se acostumando com esses termos, porque realmente a gente tem que estar chamando eles assim, tá bom? Até aqui, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então, vamos voltar lá. Então, depois, não esqueçam de ler ali os 21 incisos lá do artigo 7º do Estatuto, tá? Não vou ler aqui, porque senão eu ia ficar 1 hora só para ler os 21 incisos, ok? Agora nós vamos começar a falar sobre sociedade de advogados, tá? Eu coloquei lá para vocês. A sociedade de advogados, ela tem previsão ali no Estatuto, tá? Ela tem previsão no Estatuto, lá no materialzinho de vocês vai estar falando, do 15 ao 17 do Estatuto, do 37 ao 43 do Regimento, e a gente tem ali mais 3 provimentos que eu também coloquei lá no material de vocês, tá? Então, depois, se vocês quiserem pegar ali detalhadamente, a gente tem todos eles, tá? Nós temos 2 tipos de espécie de sociedade de advogados, tá? Nós temos a sociedade pluripessoal, que é aquela com mais de um advogado na sociedade, tá? E temos também a sociedade unipessoal. Ué, professora, mas sociedade de uma pessoa só, e a gente tem bastante, tá? Então, a gente tem 2 tipos de sociedade. Ali nas espécies aqui que eu coloquei no slide, é isso, tá? Então, a gente tem 2 espécies de sociedade de advogado. A unipessoal, que é de um advogado só, tá? E a pluripessoal, que é com mais de um advogado. Aí vai depender, a hora que você for fazer lá a sua sociedade de advogados, se você vai ser só você ou se vai ter mais algum advogado sócio com você, tá? Então, nós temos esses 2 tipos de sociedade de advogados. No direito, a gente tem
as sociedades de advogado, elas não são registradas na junta comercial igual às sociedades empresárias, tá? A sociedade de advogados, ela é registrada primeiro ali na OAB, tá? Na OAB de Curitiba, na seccional do Paraná, tá? Primeiro a gente registra ela ali, tá? E depois você faz o registro dela na junta comercial, mas você faz o registro do estatuto na OAB, tá? Você não faz ali na junta comercial direto, ok? Então, eu coloquei isso lá para vocês. A sociedade de advogados, ela é uma sociedade simples, tá? A gente não fala que ela é uma sociedade empresarial, por conta disso, porque o registro dela é feito ali, o estatuto dela, o ato constitutivo, é feito na OAB e não na junta comercial, ok? Então, por que eles fazem isso, né? Eu coloquei lá no material de vocês, que é porque a maioria dos doutrinadores, eles entendem que o advogado, ele não busca a mesma coisa que um empresário, tá? A gente chama isso de sui generis no direito. Deixa eu até colocar aqui no chat para vocês saberem como é que escreve. É um tipo único, sui generis, tá? É um tipo de sociedade único, tá? É o tal de sui generis, a sociedade de advogados. A gente não é essas sociedades empresariais que a gente tem aí, tá? É uma sociedade simples, chamada de sociedade sui generis, ok? Por que a gente fala que ela é essa sociedade sui generis? Porque ela presta um serviço público que integra ali a administração da justiça, tá? Porque quando eu falei ali para vocês que eu estava falando do advogado criminal, não é que ele quer defender o crime, é que ele quer que seja feita justiça naquele caso. Ele quer que seja aplicado o artigo certo no Código Penal, que a pena seja a pena certa do crime que a pessoa cometeu, tá? Por isso que a gente fala que ele administra a justiça, ok? Deixa eu ver aqui, depois eu coloquei para vocês ali a diferenciação, né? Nós temos diferença entre sociedade de advogados e escritório de advocacia, tá? O escritório de advocacia, ele não possui personalidade jurídica, tá? Ao passo que a sociedade de advogados possui. O que isso tem de consequência? O que isso faz diferença? Faz diferença na área tributária, porque, por exemplo, depois que você registra na junta comercial, você começa a pagar imposto de uma sociedade empresária ali, né? Então, você começa, não é uma sociedade empresária, mas você começa a pagar tributos como se fosse uma sociedade empresária. Então, de 27,5%, por exemplo, você pode estar pagando 11% só, tá? A outra consequência é que se tiver algum problema ali e um escritório responder processo, os bens particulares ali do dono do escritório de advocacia, ele responde também, tá? Então, perdeu uma ação lá de 100 mil, então o carro particular dele pode ser que vá a leilão, os bens imóveis dele, tá, móveis, né, pode ser ali que vá a leilão, então a gente tem essa questão aí, tá, a diferença entre um e outro. Posso só abrir um escritório de advocacia? Pode. Eu, por exemplo, eu não tenho uma sociedade de advogados constituída, tá, então tem essa questão. Então, quando eu vou declarar imposto de renda, eu pago lá, dependendo do valor que entrar, até 27,5. Por quê? Porque eu sou uma pessoa física. Ok? Se fosse uma sociedade, eu pagaria menos. Então, a gente tem essa diferença na tributação, tá? Outra coisa que eu coloquei ali é que quando a sociedade de advogados criar lá o ato constitutivo,
este deverá ser registrado no conselho seccional cuja base tiver sede. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, tem que registrar lá na OAB primeiro, ok? E daí tem um prazo lá para estar registrando na junta comercial, senão paga uma multinha também, tá? Mas isso aqui não está aqui no assunto, mas se por acaso lá na frente vocês forem ver, daí tem que estar verificando isso, que daí já não é na parte aqui do código, tá? Por isso que eu não vou entrar nesses detalhes para não deixar muita informação para vocês. Depois eu coloquei aqui do ato constitutivo, que tem que ser registrado no conselho da seccional. A associação de advogados é a única que não é registrada no conselho, mas no conselho não é registrado na junta comercial, mas no conselho da OAB. Então, a gente registra ali e depois vai ter que fazer um registro na junta comercial se for virar por conta da tributação, tá? Mas primeiro, registra ali na OAB, ok? Até aqui tudo certo, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo quieto? Depois a gente tem aqui sobre as filiais, tá? Então, o código também estabelece lá no artigo 15, parágrafo 5º do estatuto, tá? Então, é possível aí a abertura de filiais de sociedades de advogado, tanto a Uni quanto a Pluri, tá? Qualquer uma das duas pode abrir filial, tá? Essas filiais, elas podem ser instaladas na área territorial de outro conselho seccional. Então, eu posso abrir em outro estado. Já falei aqui para vocês, né, que eu trabalhei para um escritório, que por conta do contrato que eles tinham com um banco, eles tiveram que abrir em todas as unidades federativas do país, né? Então, você pode estar abrindo essas filiais. E o ato constitutivo, esse ato constitutivo aí, ele tem que ser levado ao arquivamento perante o conselho seccional em que se instalar. Então, toda filial que você abrir, você vai ter que levar um ato constitutivo e registrar lá também, tá? Também vai ter que ficar arquivado lá um ato constitutivo. Eu coloquei aqui uma observação para vocês, que isso aqui já caiu em prova da OAB. A filial não tem personalidade jurídica própria, tá? Razão pela qual não pode ter sócios ou denominação diferente da sede, tá? Então, a filial não tem personalidade jurídica própria. Quem tem a personalidade jurídica própria é a matriz, tá? A filial não tem. Então, ela não pode ter sócios ou denominação distinta da sede. Então, ela não pode ter nome diferente da matriz, ok? Ao sócio será necessária a inscrição suplementar após a constituição da filial. Então, eu abri, a gente já falou disso, né? Em Santa Catarina, vou ter que fazer a inscrição, né, da OAB lá de Santa Catarina. Abri em São Paulo, tem que fazer a inscrição lá no estado de São Paulo, ok? Razão social, tá? Que é a denominação da sociedade. Então, obrigatoriamente, tem que ter um nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. Então, eu coloquei até de exemplo ali para vocês no material. Aline Menezes, Sociedade de Advogados. Então, obrigatoriamente, tem que ter o nome de pelo menos um advogado. Pode ser que na minha placa eu coloque lá AM Advocacia, né? A de Aline Menezes. Mas ali no ato constitutivo, né, no nome da empresa, tem que ter o nome de pelo menos um dos sócios, ok? E se algum dos sócios morrer, o que acontece? Em caso de falecimento do sócio que emprestou o nome à sociedade,
este nome só poderá permanecer na denominação social se foi prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Então, quando você for fazer o ato constitutivo, tem mais de um sócio. Ah, nós vamos colocar o nome de fulano de tal. Daí fica um escritório muito famoso por conta do nome daquele fulano de tal. E daí o fulano de tal morre. E aí? Aí eu vou ter que tirar um nome que já está conhecido? Ah, não, eu não vou ter que tirar, porque lá no ato constitutivo eu já constei a possibilidade, que mesmo que se fulano de tal morresse, a gente podia continuar com o nome dele, tá? Então, pode continuar com o nome de um sócio já falecido? Pode, só se constou no ato constitutivo, tá bom? Nome fantasia, gente, é proibido, tá? É proibido. Então, o artigo 16 ali do Estatuto, ele deixa claro que é expressamente proibida a adoção de nome fantasia para a sociedade de advogados, tá? Visto que isso é marca empresarial, tá? Então, sociedade de advogados, eu não posso colocar lá Law and Order, Sociedade de Advogados, tá? Por isso que a gente tem que colocar o nome de pelo menos um advogado, tá? Ou Justiça para Todos, Sociedade de Advogados. Não posso usar esse tipo de nome, tá? Vocês, quando vocês tiverem direito empresarial, vocês vão estar vendo aí, no primeiro semestre, vai estar vendo aí o que é nome fantasia. O 10º semestre já viu isso, tá? Ok, até aqui? Tudo certo? Procuração. Gente, procuração na sociedade de advogados. Eu não faço procuração para a sociedade, tá? Eu faço a procuração em nome dos sócios, tá? A procuração deve indicar ali o nome de cada advogado, tá? Então, a procuração tem que ter o nome de todos os advogados ali, outorgados individualmente, o nome de cada um ali na procuração. Eu não faço uma procuração para a sociedade, eu faço procuração para advogado. Até posso constar lá na procuração que aquele advogado faz parte da sociedade e tal, mas tem que ter o nome dos advogados e o número da OAB de cada um, ok? Então, não posso fazer procuração para a sociedade de advogados, tá? Sócio de uma, acho que até coloquei uma questão dessa, não sei se foi na atividade ou se foi na prova, agora eu não lembro. Mas quem tiver com material, já grifa aí, que tem algum lugar que eu perguntei isso, ou se foi na atividade dessa semana. Sócio de sociedade de advogados não pode integrar mais de uma sociedade, tá? Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade individual ou integrar simultaneamente uma sociedade pluri e uma unipessoal na mesma área territorial do conselho, tá? Pode integrar mais de uma sociedade, desde que em conselhos diferentes. Então, eu posso integrar uma sociedade aqui no Paraná e uma outra em São Paulo, mas eu não posso integrar uma aqui em Maringá e outra em Curitiba, tá? Então, no mesmo conselho, eu não posso, mesmo que sejam sociedades diferentes. Ah, eu tenho a minha sozinha, e daí pediram para eu entrar numa pluripessoal em Curitiba. Não pode, ok? Professor, uma pergunta. Em questão a pluripessoal, tem limite ou não tem limite? Não, não tem. Eu trabalhei num escritório, por exemplo, que ele tinha, sei lá, acho que uns
Ele atendia duas empresas muito grandes aqui. Ele atendia a Oi e a Caixa Econômica, no estado do Paraná inteiro. Então, ele tinha advogados aí em todas as regiões. Era uma procuração enorme. Não tem limite, não, tá? Depois, gente, ó, já deu a hora, mas ficou ali a alteração da sociedade e a responsabilidade civil. Vou anotar aqui, então, que a nossa próxima aula agora vai ser só dia 29. E daí eu termino isso aqui dia 29. Tá bom? Professora, você falou que consta nos autos, no Estatuto 15 ao 17, em qual provimento? Você quer o número dos provimentos? Ó, do 15 ao 17 do Estatuto, do 37 ao 43 do Regimento, e a gente tem 3 provimentos. O 112 de 2006, o 169 de 2015 e o 170 de 2016. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem depois pegar no material ali, se ficar alguma dúvida, o materialzinho que eu coloquei no AVA tem, tá, Nicole? Tem todos os artigos. Obrigada. Tá bem, Por obrigada. nada. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta daqui? Tudo certo? Tudo certo, professora. O Alexandre já está com o código de ética decorado, né, Alexandre? Quem me dera. Faz bastante questão, viu, gente? Pessoal do 10º semestre aí, baixa a prova, tem uns sites que tem questão só de ética. Baixa lá as questões de ética e fica resolvendo aqueles probleminha, porque eles dão os problemas tudo meio parecido. Baixar a questão e estudar. Obrigada, Vânia. Pessoal, então, quem não tiver dúvida, boa noite, boa semana. Não esqueçam das atividades, tá bom? Das atividades semanais e das atividades avaliativas. Semana que vem não haverá aula. Eu queria conversar agora, eu acho que com a Aline, Milena, Ariadne, Natália e Tássila. Tá, joia. Tchau, tchau, professora. Tchau. Tchau, Professora. Boa aula, boa noite. Boa noite. E se mais alguém quiser ficar para falar alguma coisa, também pode ficar. Ah, tá. Eu ia falar com você, eu não sei se o Sancel falou contigo. Não falei com o Sancel hoje, Karen, o que foi? Não, eu tive um problema com o meu computador e aí eu tive problema com a entrega, que foi cancelada umas 2, 3 vezes. E ele só chegou essa semana, então eu avisei o professor Sancel se tinha como falar com os professores, porque eu não consegui fazer atividade, eu estava só com o celular, e com o celular estava muito difícil para fazer. E aí chegou... Você não fez nenhuma atividade, Karen? Não fiz, porque faz 3 semanas que eu estou nesse enrolo. Eu vou falar com o Sancel, vou até anotar aqui teu nome. Aí ele falou para eu fazer à mão, né? Foi semana passada, acho que eu falei com ele. Fazer à mão e aí mandar para o e-mail dele. Só que daí o computador chegou essa semana. Então... as atividades semanais, eu acho que você ainda consegue fazer, tá? As atividades semanais, eu acho que você ainda consegue fazer. A outra atividade avaliativa, eu vou falar com ele, e daí, se ele permitir, eu faço as 2 atividades para você, valendo 3 pontos cada um, em vez de valer 2 pontos as 3. Ah, beleza. Mas daí eu preciso da autorização dele, tá? Da minha matéria pode ser feito isso, tá? Mas daí eu vou ter que falar com ele antes. Eu achei que ele tivesse falado com vocês, até o e-mail que eu ia te mandar, que eu pedi na aula passada, porque eu não estava conseguindo entrar em contato com o pessoal. O e-mail da SMG, eu não sei o que está acontecendo, eu mando e ele retorna. Ai, que estranho. Eu estou recebendo e-mail de aluno lá normal, porque tem os alunos orientando, eles estão me mandando e-mail normal.
Então, aí eu tava com um problema, porque como estragou o outro computador, eu tô sem acesso a praticamente nada que é meu. E aí eu tava tentando mandar, pode ser que seja porque eu tava tentando mandar do e-mail do trabalho. E aí pode ser que tenha alguma coisa lá que eles bloqueiam e não deixa, porque os outros e-mails eu mando para todo mundo e não tem problema, mas da SMG volta, todos. Não, tá bom. Então eu vou falar com ele e daí depois eu te dou uma posição, tá? Beleza. Mas faça lá as atividades. Eu vou pegar esse final de semana para fazer todas as atividades que eu consigo, ou até mesmo aquelas que estão bloqueadas, eu vou fazer e depois peço autorização para mandar. Tá bom, então. Obrigada, professora. Por nada.